Olá a todos vocês, bom gente, vim aqui fazer mais um vídeo sobre dificuldades textuais do livro de Mateus, capítulo de número 6, do verso de número 13. Por que devemos, então, orar para que Deus não nos deixe cair em tentação, já que Ele não pode tentar ninguém? Ora, se Deus não pode provar ninguém, já que Ele é onisciente e sabe de todas as coisas, então por que Deus prova o homem? Mas na oração está dizendo que Deus não pode tentar e não pode ser tentado por ninguém. Bom, como isso fica agora? Como ele tentou a Abraão? Como ele então provou a Abraão? Então fique comigo, que eu sou o professor André Marcelino e você terá essa resposta para a sua dúvida na série Dificuldades Textuais do livro de Mateus. Então, voltando aqui, a Bíblia diz enfaticamente que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Isso aí está na carta do apóstolo Paulo a Tiago, no capítulo 1, verso de número 13. Por que então Jesus nos pede para que oremos e não nos deixe cair em tentação? Existe uma coisa muito diferente entre você ser tentado e ser provado. Ok? Você entra numa empresa, você foi contratado para trabalhar naquela empresa. Então você tem um período, certo? Que dá em 3 fases, que é o chamado período de contratação de experiência, que se dá de 30, 45 ou 90 dias, tá? É uma prova de que a empresa está fazendo com você para ver se realmente você tem capacidade profissional para se manter naquela empresa. Okay? Com Deus não é diferente. Talvez você pergunte assim, mas Deus nos conhece. Sim, Deus nos conhece. Mas eu te faço a simples pergunta. Você conhece a si mesmo? Deus pode te colocar à prova para você ver o tamanho de grau de intelectualidade que você possa ter. Deus sabe que você pode. Deus sabe que você não pode, mas você não sabe. Então precisa se acontecer essa questão de Deus nos provar, não para Ele, mas para nós, a nossa capacidade. Assim como a empresa nos coloca dentro de um padrão de treinamento, tá? Para nós provarmos que aquilo que apresentamos em nosso currículo trabalhista se dá exatamente daquela questão profissional. Então Deus pode nos pôr à prova, mas Ele não pode nos tentar a pecar. Então, se Deus coloca você numa situação e você acha que você está sendo tentado por Deus, não. Primeiramente, que todas as coisas acontecem em nossas vidas porque nós buscamos. Deus nunca coloca em nossas vidas. A partir do momento que você... Vamos usar o exemplo que eu estou falando da prova trabalhista. Se você faltar, se você não trabalhar direito, a empresa vai te pegar e vai te colocar fora do contrato de trabalho, do contrato de CLT, que é a consideração das leis trabalhistas. Então você precisa provar para a empresa e provar para si mesmo que você é o profissional que você está colocando naquele currículo. Então, quando somos tentados, somos nós que nos desviamos da nossa própria concupiscência, tá? Então, assim, Deus deve ser invocado para pôr em ordem nossas vidas de um modo tal que não sejamos levados a situações e que venhamos a ser tentados. Então, muitas coisas acontecem em nossas vidas e nós simplesmente pedimos a Deus para que não nos deixe cair na tentação. Mas que Ele, sim, Ele pode estar conosco para nos livrarmos daquela situação. E para aprendermos aquela situação, nós devemos cair naquela tentação. Quer ver algo interessante? Como é que um mecânico vai provar que ele é um mecânico se ele pega um carro bom? Não tem como. Ele precisa pegar o quê? Um carro com um motor ruim, com algum problema,
para que ele possa usar aquela capacidade profissional dele como mecânico e ajustar todo o processo para que aquele carro consiga então voltar novamente a funcionar como tinha que funcionar. Então aquilo não é uma prova. Quando a pessoa leva um carro numa oficina mecânica, ele não está provando ou não está tentando ao mecânico, ao profissional. Ele está querendo que o profissional conserte e mostre a sua capacidade profissional para aquilo. Certo? Então, o que acontece? Em outras palavras, esse é um pedido para que Deus nos guie no campo minado pelo pecado. Em nossa temporária permanência de carne, é um pedido a Deus para que nos ajude a não dispormos para sermos tentados pelo mundo. E um guerreiro sempre aprende a ser um guerreiro indo para a guerra. Um mecânico, ele só aprende algo quando ele coloca a mão no carro para consertar. Ele tem a parte teórica, ele sabe da funcionalidade, mas ele não sabe como é a parte prática daquela situação. Então é muito difícil. Nós entendemos que muitas das vezes Deus tenta o homem. Deus não tenta o homem, porque Deus sabe da capacidade do homem, mas nós não sabemos de nossa capacidade, assim como acontece com Adão. Adão estava se sentindo só e precisou de uma mulher, mas o primeiro problema que aconteceu, ele culpou a quem? Olha, eu estava sozinho aqui, estava tranquilo, mas a mulher que tu me deste que me fez pecar. Olha aí. Ele já colocou a dificuldade e já colocou a questão do erro dele que ele cometeu no próprio Deus. Olha, eu estava sozinho, não tinha problema. Tu me deu uma mulher, olha o que aconteceu. Mas uns versículos atrás ele diz que estava se sentindo sozinho e que precisava de uma mulher. Então é isso que acontece em nossas vidas. Muitas vezes nós é que tentamos, nós é que procuramos o problema e muitas das vezes colocamos isso. Ah, Deus está me tentando, Deus está me provando. Não, na verdade é você mesmo que está procurando a sua própria saída para o seu problema. E pode ter certeza que Deus sempre está contigo. Tá bom? Espero que você tenha gostado então dessa aula aí. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, coloque no chat aí. Eu agradeço você por ter ficado até aqui e nos vemos então numa próxima aula.